Repórter 1520, Francisco José. Tudo bem, meus amigos? Eu estou falando aqui direto da Secretaria Municipal de Saúde. Eu estou aqui com a coordenadora da Vigilância em Saúde, a Lidiane Martins. Lidiane, hoje o grande comentário, a grande repercussão é o temor sobre essa gripe H1N1. Como o município está se preparando? Quais são as providências que estão sendo tomadas? Se existe algum caso de suspeita? E grande abraço, Rádio Regional, muito bom dia. Bom dia, Chico, é um prazer recebê-los. E aproveitar a oportunidade, né, cumprimentar todos os ouvintes e aproveitar a oportunidade para esclarecer a população sobre todas essas dúvidas e esses temores que eu tenho certeza que a população está tendo nesse momento. Então vamos por partes, né, do que você já nos perguntou. Em meio a tudo isso, muitas especulações, surgiram suspeitas, não é isso? Sim, nós da saúde, não só do IPU, mas como do Brasil inteiro, nós estamos em alerta desde o momento em que se falou em epidemia, em surto de H1N1, né, de influenza, que é o que a gente chama tecnicamente de síndrome respiratória aguda grave. E essas síndromes, elas podem acontecer por diversos problemas, por diversos tipos de patologias, né, agentes patológicos, digo, que podem ser bactérias, podem ser vírus e não só o influenza, mas esse que causa maior medo porque está causando muitos óbitos, né? Então, a equipe de saúde de IPU, como muitas outras, principalmente essas que têm hospitais de médio porte, grande porte, elas recebem medicação, que uma das mais conhecidas é um antiviral muito conhecido, que é o Tamiflu, que é uma medicação cara. Se você for adquirir na farmácia, ela é uma medicação bem considerável, um preço considerável, R$ 197,00, 10 comprimidos. E o Estado fornece isso para os hospitais. Para quê? Para que no momento em que um caso suspeito dê entrada naquele hospital, ele seja imediatamente tratado como um caso positivo. O que a equipe vai fazer? A equipe vai investigar, vai observar aquele paciente, vai entrar com o antiviral e vai observar a evolução daquele paciente. Se ele vai necessitar ser encaminhado para um hospital de médio porte, maior porte, que exija UTI, etc., ele vai ser encaminhado. Se não, ele fica. Teve alguns dias que nós tivemos alguns pacientes suspeitos que surgiram no hospital e foram encaminhados ao Hospital Regional Norte e foram encaminhados para exames, lá continuaram o tratamento, alguns voltaram para casa porque não era, mas fizeram uma espécie de profilaxia e tudo estava correndo bem. E ontem, realmente, dia 8, ocorreu um óbito no Hospital Municipal e correu nas redes sociais a possibilidade de que esse óbito fosse um óbito por H1N1. E a gente fica preocupado, lógico, principalmente com a família da pessoa, porque até o momento a gente não tinha nenhuma confirmação, como nós não temos agora, mas nós encaminhamos os exames dessa paciente para onde devem ser encaminhados, LACEN, que é o nosso laboratório de referência do Estado, para que fosse investigado, para que as causas fossem investigadas. O corpo foi encaminhado ao sistema de verificação de óbitos, quando são óbitos causados por morte natural, né, causas naturais, mas que por existir essa suspeita, a gente encaminhou para que fosse melhor esclarecido. Realmente a moça teve o óbito por problemas cardíacos, como foi colocado na declaração de óbito pelos legistas do SVO, e isso eu creio que tranquilize a população. Então, diz que pelo agravamento também de uma pneumonia, de um quadro de pneumonia, né? Exatamente, por ela ter essa hipótese diagnóstica de pneumonia, que nós tivemos um cuidado já anterior ao óbito dela, de encaminhar o material para verificação. A partir da pneumonia, despertou a suspeita dessa patologia. Sim, né? Uma paciente, gripe, H1N1. Isso, uma paciente jovem, né? Então a gente tomou esses cuidados. Então, quando o óbito aconteceu, nós, claro que imaginamos pensar nisso, temos que pensar. A gente tem que pensar antes de acontecer com outras pessoas e a gente está preparado para isso. Então, os exames dela foram para o LACEN, a gente vai aguardar esses resultados, muito embora
embora o SVO tenha dito que foi problema cardíaco que causou a morte da moça, a gente tem que fazer essa investigação, não custa nada. A gente vai estar respaldado com o resultado dos exames. E a gente está preparado para receber esses pacientes, sim. Nós temos o antiviral no hospital. Que bom. Vamos trabalhar com ele. Chegou um paciente que a gente suspeite, a gente vai trabalhar com todo o protocolo que nós temos no Ministério. Eles mandam um fluxograma para todas as equipes. E as equipes estão orientadas sobre isso. E quaisquer dúvidas que elas tenham, elas procuram a vigilância epidemiológica do município, no caso a gente aqui na secretaria, e a gente dá todo o suporte. Então, nós, por coincidência, estávamos com uma equipe da epidemiologia também da Secretaria de Saúde do Estado, que nos deu esse apoio. Então, foi muito bom, porque a gente pôde, tem uma certa forma, um suporte para depois esclarecer a população. Temos que estar em alerta total, porém, sem estar em pânico. Não precisa de pânico. Então, aí nesse momento que eu falo da questão do pânico, José, eu falo da questão das vacinas. Aí é onde eu quero entrar, porque todo mundo fala, então vamos vacinar, as vacinas deveriam ser para todas as pessoas. Eu concordo que deveria ser já há algum tempo aberto, mas vocês viram, desde a primeira campanha de vacinação, que foi em 1999, onde era só os idosos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de convencer os pacientes a tomar. Então a gente tinha que convencer, era um trabalho de convencimento dos grupos para tomar a vacina. Chamados grupos de risco. Exatamente. Começou com os idosos, depois foi para as crianças, depois profissionais de saúde e foi aumentando. Hoje a gente tem gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres até 45 dias após parto, tem professores que entraram no grupo no ano passado, profissionais do sistema prisional e os detentos, né, que são as pessoas privadas de liberdade. Tem grupos que são prioritários. Por quê? Porque eles estão mais propensos a adoecer, digamos assim. Doenças crônicas, quem que entra nesse grupo aí? Quais são? Doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, pessoas cardiopatas, né, que têm problemas cardíacos crônicos, problemas renais, problemas de fígado crônicos, algumas outras síndromes. Quem tem algumas síndromes, síndrome de West, síndrome de Down, essas síndromes, e as pessoas, pais de alguns filhos que são acompanhados com especialistas, sabem. E aquele meu filho que tem rinite, meu filho que sempre adoece, aquele meu filho que tem uma gripe, de vez em quando o menino está doente, usa bombinha, tem asma, também são pessoas indicadas, são problemas respiratórios crônicos. O que eu oriento, Chico Zé, na questão que é uma determinação do Ministério, é que as pessoas procurem um médico que acompanha seu filho e peça a ele um atestado dizendo que ele pode tomar. Por que eu sempre peço, também reforço? Não é porque, não tem vacina e eles não querem dar, não é assim. É porque às vezes o paciente está dentro daquele grupo, mas o médico que acompanha não permite. Porque, vou dar um exemplo de uma criança que tome corticoide, que é um tipo de medicamento que baixa a imunidade. Então, às vezes, o médico pede para vacinar a família e não vacinar o paciente, porque o paciente já está com a imunidade baixa e não vai ser bom ela tomar a vacina. Então é bom a gente ter essa avaliação e esse aval do médico para, ao invés da gente estar fazendo um bem, a gente fazer um mal ao paciente. Então eu sempre peço para as pessoas oriento para que elas peçam, para que o médico afirme que aquele paciente pode tomar. É para uma segurança do paciente. A vacinação não pode acontecer indiscriminadamente. Exatamente. Eu sei que as mães ficam preocupadas, mas eu sempre peço a elas, porque tem crianças que eu já encaminhei para o médico, de confiança das mães, e a mãe chegou lá e o médico disse, não, seu filho não pode tomar agora, vamos esperar. Então, se eu já tivesse feito a vacina, a criança poderia ter uma reação. Então, por isso que eu sempre peço essa avaliação do médico que acompanha, para a segurança do próprio paciente. E nós estamos com essa vacina já à disposição, Lidiane? Como é que está a questão dessas vacinas? Então, atualmente nós estamos com o estoque praticamente zero do município. Na sede, eu tenho até em algumas localidades da zona rural, porque eles vão programando de acordo com as localidades que eles vão visitando. Mas nós recebemos até o momento, Chico Zé, 3 remessas. Nessas 3 remessas, o total foi de 4.534 doses. Ou seja, praticamente eu não tenho mais nenhuma dessas 4.534. Hoje eu estou enviando um carro especificamente para ir buscar a cota dessa semana, que Sobral recebeu anteontem e liberou somente ontem para os municípios. A previsão da gente receber hoje é de 3.150 doses. Essas 3.150 doses eu já vou distribuir. Se chegar cedinho hoje da tarde, eu ainda distribuo hoje para as unidades de saúde da sede, para que amanhã e sexta a gente
gente já tenha um quantitativo, e no dia D, que está programado para o dia 12 agora, sábado, a gente tenha um quantitativo bom para que as pessoas dos grupos prioritários procurem se vacinar. Somente os grupos de risco, os grupos prioritários? Aqueles mesmos que a gente já conhece. Crianças a partir de 6 meses até menores de 5 anos, idosos, gestantes, hipertensos, professores, profissionais de saúde, funcionários do sistema prisional e os grupos de comorbidade, certo? São os mesmos grupos. E quanto à população em geral, Lidiana, que está precisando, que quer, que vai procurar, a nossa campanha ela vai do dia 23 de abril ao dia 1º de junho. A nossa meta é de 90% do meu público. O meu público geral desses grupos prioritários é de 11 mil pessoas. Eu tenho uma previsão de receber 10 mil doses, que é a minha meta. Se até o dia 1º de junho eu cumprir a meta de 90%, aqueles 10% a mais de vacina que a gente recebe, a gente libera para o público. Se eu alcançar a meta antes do dia 1º de junho, eu também vou abrir a vacinação, se tiver vacina, para o público em geral. Aí vai ser para quem quiser, para quem procurar. Que bom. Certo? Tem essa expectativa. Eu espero que que venha vacinar a tempo. Eu sei que a gente vai cumprir a meta antes do esperado, porque a procura está muito grande. De certa forma, isso me deixa satisfeita, porque as pessoas estão se preocupando mais, e eu espero que a gente cumpra a meta e consiga abrir essa vacinação para a população em geral, porque eu sei que as pessoas têm medo, mas, gente, não precisa esse pânico. Previnam-se. Qual é a prevenção? Usem um álcool gel, lavem as mãos, ensinem as crianças a utilizar isso na escola. Não encaminhem os filhos de vocês que estão corizando, né, que o narizinho está escorrendo, que está tossindo. Não leve ele para a escola, porque ele vai passar a gripe para os outros amiguinhos, para os coleguinhas, né? Então, deixa em casa. Quando ele melhorar, manda ele de volta. Não tem problema, não. A professora vai entender, o diretor da escola, eu tenho certeza também que vai entender, né? E as crianças brincam muito, dividem brinquedos, e a gente passa muito esses vírus pelas mãos. Verdade. Não é só por via respiratória. Então, vamos ter cuidado com as nossas mãos, vamos lavar, vamos passar o álcool gel, né? E vamos prevenir. Essa é a melhor forma da gente prevenir qualquer doença. Uma medida simples. Lidiane, e qual o tipo de sintoma ou os sintomas que você tem que despertar, se preocupar, que pode ser ali a suspeita dessa temível doença? Bom, a gente sabe que um resfriado simples, ele inicia ou com aquela dor de garganta, o nariz escorre, você começa a sentir moleza no corpo, febre. Então, quando é que eu preciso procurar uma ajuda médica, ali é um sinal de alerta? Quando causa uma prostração, que a pessoa fica realmente sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer as atividades do dia a dia. Quando ela começa a ter cansaço respiratório intenso, que a gente chama de dispneia. Quando também ela tem algum problema, que o raio-x, lá no hospital, quando a pessoa está internada, ele está com alguma alteração. Então, por isso que a gente pede que a pessoa peça ajuda, né, e vá para um local de saúde, um hospital, quando ela se sentir com muito cansaço respiratório, muita prostração, e principalmente ela achar que aquela gripe está tirando ela do dia a dia normal dela. Então, vamos lá. Dor de garganta, a gente sabe que todo mundo geralmente começa com esse sintoma. Febre também, mas você consegue trabalhar, mas de repente aquilo ali está muito forte, a pessoa está sentindo desconforto respiratório, que é um aperto no peito, cansaço, não está conseguindo respirar bem, febre alta e a prostração, ela deve procurar um hospital ou a unidade de saúde dela mesmo. Se ela precisar ser internada, o pessoal da unidade de saúde vai encaminhar. E se for suspeito, porque a gripe é forte, está forte, então o que vai acontecer? A gente vai entrar com antiviral, vai fazer os exames que tem que fazer e vai observar aquele paciente. Não sei se você tem mais alguma consideração sobre este assunto tão sério, hoje de grande repercussão, não se comenta outra coisa na cidade, essa gripe H1N1, essa é a nossa preocupação geral, porque eu queria também entrar no outro assunto que nos deixou preocupado. Ontem surgiu esse comentário de suspeita do sarampo, que a gente achava até que já tinha sido erradicado no Brasil e de repente surge aí essa suspeita de que ali no bairro dos Canudos, ali pegando o corte, uma criança teria surgido alguns sintomas
nela e aí começou a se achar que fosse o sarampo. O que é que você tem de informação sobre esse fato? Bom, realmente em 2014, 2015, nós tivemos 20 meses de circulação do vírus do sarampo, que inicialmente foi importado, né? Foi em Pernambuco e no Ceará que esses casos aconteceram. E desde então, a gente trabalha como numa espécie de plantão. Qualquer caso suspeito que venha, aí eu vou falar os sintomas que são característicos do sarampo, que tem que ter febre, exantema, que são manchas vermelhas no corpo, e mais alguns sintomas como coriza, que é o nariz escorrendo, conjuntivite, que é uma coisa que aconteceu muito nesses dias na cidade, né? A gente sabe que foi uma doença viral que realmente muita gente foi acometida, e outros sintomas como artralgia, que é dor nas juntas, tosse. Então, nesse período que está acontecendo muita gripe, está acontecendo conjuntivite, e a gente ainda tem circulação de mosquito, aedes, levando às arboviroses, que causam essas doenças de manchinhas no corpo, né? As exantemáticas que a gente chama, a gente precisa ter todo cuidado. Então, a equipe viu, achou, desconfiou de uma criança que pudesse vir a ter sarampo, e nós, como temos que fazer essa investigação imediata, a gente encaminha a notificação à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e todo mundo fica em alerta. Então as pessoas ficaram, por que está tendo sarampo? Não, nós temos um caso suspeito. Até que eu encaminhe os exames daquela pessoa suspeita e os resultados venham, eu não posso esperar o resultado. Eu já vou trabalhar como se ele fosse positivo. Por isso que muita gente foi vacinada com a vacina tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. São 3 doenças. Então muita gente foi vacinada no corte, porque se o caso era nos canudos, a gente pega uma margem de segurança, 3 quarteirões para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo. É todo um protocolo que o Ministério coloca para a gente. Então a gente cumpre esse protocolo, porque sarampo é uma doença infecto-contagiosa muito rápida. Uma pessoa pode contaminar 10 em questão de minutos. Então a gente já faz por onde a pessoa andou, a gente procura os contatos, a gente vacina e faz toda uma investigação por onde ela andou, para a gente tentar bloquear a circulação do vírus, caso seja positivo. Então, as pessoas daquela área foram vacinadas? As pessoas foram vacinadas, e a Secretaria de Saúde do Estado colocou para o município o seguinte: vamos fazer na área uma atualização das vacinas, vamos procurar quem ainda não tomou a vacina para a gente imunizar. E eu coloquei como sugestão para a Secretaria de Saúde do Estado, secretário de Saúde também, a seguinte proposta: não, vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés de vacinar só um bairro ou outro mais vizinho, vamos fazer para o município, vamos estender para o município, que a gente sabe que o povo do Ipu gosta de ser vacinado. Isso aqui é uma vantagem. Então, a gente pediu esse suporte da Secretaria de Saúde do Estado, que já nos liberou, nesse momento, 3.500 doses de vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, que é a triviral. E eu já vou aproveitar aqui para fazer a divulgação. Diga. Vamos aproveitar o dia D da vacina. Quem puder ir no posto, leva seu cartão, leva o cartão do seu filho, pede para o enfermeiro dar uma olhada, porque até de 1 a 29 anos de idade, as pessoas precisam ter pelo menos 2 doses dessa vacina tríplice viral tomada. Digamos que perdeu o cartão, eu não tenho meu cartão de criança, nem tenho de adulto, perdi, fiz uma mudança, perdi. Se você não tem como me comprovar que tomou essas 2 doses, você vai tomar uma hoje e outra daqui a 30 dias. Quem tem de 30 a 49 anos de idade tem que me comprovar com o cartão que ela tomou pelo menos uma dose. Não tem cartão? Vai ter que tomar uma dose para comprovar depois com o cartãozinho que tomou. E aquela pessoa que chegou dizendo: ah, mas eu tive sarampo quando era criança, eu não posso considerar como uma comprovação. Comprovação para mim é um cartão dizendo que você tomou a vacina. Então procurem. A faixa etária prioritária para a gente é de 1 até 49 anos. Se você tem nessa faixa etária, procura o posto de saúde, leva teu cartão de vacina. Se não tem, chega lá, diz que não tem e você vai ser vacinado. E quem tomou as 2 doses, existe alguma possibilidade
de pegar a doença? Muito dificilmente. Quem está imunizado, quem tem pelo menos 2 doses, muito dificilmente vai pegar o sarampo. E sarampo, 30, 40 anos atrás, ela causava uma doença tão forte, era tão perigosa que ela matava muita criança. Então, já teve criança que mesmo vacinada teve sarampo? Muito tempo atrás já houve, mas o que aconteceu? A pessoa não teve aquela forma mais grave do sarampo. Não morreu, porque antigamente morria muita criança de sarampo, e é justamente por isso que ninguém quer mais que a doença volte. Verdade. E como a gente não quer mais que ela volte, a gente toma as medidas preventivas para todo mundo ficar vacinado e não ser mais suscetível a pegar a doença. E nada melhor, não tem prevenção melhor do que a imunização. Essa mãe conversou comigo, Lidiane, passando para você essa informação, e ela disse que foi apenas uma suspeita, parece que a filha dela tem alergia, tem um quadro alérgico, e está tendo um surto no município do Ipu da doença boca, mãos e pés, e que poderia ter sido isso, que inclusive a filha dela tomou o antialérgico e já ficou boa em 3 dias, e que para ela houve uma precipitação dessa informação ter sido espalhada. Não, na verdade, se houve a divulgação dessa informação, ela pode ter certeza que não foi a equipe da saúde que fez, porque... Mas foi difícil de segurar, né? Porque teve que vacinar todo mundo. Não, a gente tem que informar, porque no momento em que a gente vai... Questão de prevenção. A gente vai para uma casa, eu chego oferecendo a vacina, é claro que a pessoa vai perguntar por quê. Não, a gente tem um caso suspeito, mas nesse momento a gente não divulga nomes. A gente tem um caso suspeito e a gente precisa vacinar a população. Vamos vacinar, a pessoa aceita, a gente vacina. Mas em momento algum se fala nomes. E o que aconteceu, eu creio que deva ter sido talvez a divulgação às vezes boca a boca. Dos próprios vizinhos. Mas da saúde é uma coisa ética, a gente não pode. Os profissionais não participam. Não foi dos profissionais, a gente tem o maior cuidado, inclusive, de tranquilizar a família. É um dos papéis que a gente tem. Fique tranquilo, nós vamos fazer os exames. E, inclusive, especificamente nesse caso, a equipe foi várias vezes na casa tranquilizar a mãe. Né? E foi a própria equipe quem disse, não, o caso da sua criança não é isso, não é sarampo. Mas, infelizmente, você sabe que as pessoas acabam espalhando, mas a equipe de saúde teve muito cuidado, muita ética nesse momento para evitar que isso saísse dos profissionais. Eu tenho absoluta certeza que a equipe não foi, que inclusive eu fui uma das pessoas que visitei. E esse surto? Boca, mãos e pés é perigoso, Lidiane? Não, é uma doença que acontece muito, acomete muito crianças até 5 anos de idade, mas já aconteceu em crianças maiores, que começa com aftas, a gente chama de estomatite, mas é como se fossem aftas na boca. E a criança que às vezes usa chupeta, ela com aquela saliva fica ao redor da boca algumas feridinhas, como pústulas, como parecendo que tem pus, bolinhas de pus. E nas mãos aparecem pintinhas vermelhas, e na planta dos pés, embaixo dos pés também, e às vezes pode aparecer por cima dos pés, e coçam muito, incomodam muito a criança. Eu lhe digo isso porque meu filho foi vítima dessa virose, e quando ela começou a surgir, o que aconteceu? Qual foi o cuidado? Não levar para a escola, porque como é uma virose, pode ser passada de um coleguinha para o outro, ele não foi para a escola. E foi tratado em casa, com medicação para evitar que ele tivesse aquele desconforto, aquela coceira nos pés e nas mãos, e os cuidados que toda mãe vai ter. Mas ela apesar dela ser muito contagiosa no contato de uma criança com a outra, ela não tem perigo de causar óbito, nem nada não. Então isso confunde muito as mães, e com essa história do sarampo, algumas ficaram meio apavoradas. Mas a gente está fazendo de tudo para tranquilizá-las. Não, essa é um outro tipo de virose. É um período chuvoso é um período muito complicado. As crianças se aglomeram nas escolas e é muito fácil de passar de um para o outro, justamente pelo contato das mãos, pelo contato respiratório. Então a gente sempre, por isso que a gente pede para as mães, o filhinho está doente, não leva para a escola, fica com ele em casa naqueles dias, só leva quando ele estiver bem, porque aí já evita que outras crianças adoeçam. Muitíssimo obrigado. Aqui tivemos todos os esclarecimentos, atenção população, todos os esclarecimentos dessas informações, dessas notícias, dessas patologias, dessas suspeitas que apavorou muita gente, deixou muita gente em pânico, todos os esclarecimentos oficiais aqui da Secretaria de Saúde, com a coordenadora da Vigilância em Saúde, a Lidiane Martins. Agradecer pela sua solicitude, pela sua gentileza de nos atender e levar esse esclarecimento a toda a nossa população, Lidiane. Muito obrigado mesmo. É uma grande prestação de serviço que estamos fazendo agora. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade
cidade. Peço aos demais instrumentos de mídia e outros blogs puderem reproduzir, porque a gente realmente está num momento em que a gente está voltado para as ações, para vacinação, para investigação dos casos, para envio do material. A gente vai estar fazendo coleta de material de pacientes em casa. Então a gente não está tendo esse tempo para ir até os veículos de mídia para explicar. Então eu estou aproveitando a oportunidade de hoje, desse tempinho, para aproveitar e descansar a mente das pessoas e o coração da população que está aí meio apavorada. Não precisa pavor, gente. Vamos procurar os postos de saúde para tomar nossa vacina contra a influenza. Não precisa pavor, porque as vacinas virão e elas estão acabando, porque todo mundo está procurando. Isso é um sinal bom. É um bom sinal. Sinal que as pessoas estão se preocupando. E não existiu nenhum caso. Não. E nem vai existir. Eu espero que não. Mas se existir, nós vamos investigar, nós vamos entrar com a medicação certa, se Deus quiser, e vai ficar tudo bem. Por que eu estou dizendo isso, que vai ficar tudo bem? Porque nós temos casos de H1N1 em outros municípios positivos e que as pessoas estão bem. Ficaram bem, tomaram medicamento. Não é 100% letal. Não. Se a gente tomar as medidas a tempo, não é letal. Então eu queria só tranquilizar as pessoas quanto a isso. Tem medicação e se a gente agir da forma correta e nós estamos preparados para isso, vai ficar tudo bem. Procurem os postos de saúde, não precisa pavor, não precisa correria. Temos a campanha até o dia 1º de junho e eu creio que vai ter vacina para todo mundo e depois a gente libera para a população em geral e a gente com certeza vai avisar para todo mundo. Repórter 1520, Francisco José.